Olá, pessoal! Neste episódio do IBFcast, nós vamos falar sobre a Fundação FEAC. A Fundação FEAC está completando 60 anos. 60 anos de atividades. E nós estamos recebendo, para conversar com a gente, falar sobre esse trabalho fantástico desenvolvido pela Fundação FEAC, o Renato Narras, que é o presidente da Fundação FEAC. Ô, Renato, antes de mais nada, quero te agradecer muito por você aceitar o nosso convite, estar participando conosco do IBFcast. É muito importante, né, para o IBF Campinas Interior Paulista nós trazermos à baila temas que são importantes não só para Campinas, mas também para a região de Campinas, né? O IBF Campinas, Interior Paulista, hoje nós abrangemos uma série de cidades, não só a região metropolitana de Campinas, mas outras regiões também do estado, né? O Ribeirão Preto, entendeu? A parte do litoral também. Então, é uma oportunidade que a gente tem de falar para um público variado, muito diverso. Então, Poxa, primeiramente, quero te agradecer, tá bom? Muito obrigado, Milton. Obrigado ao IBF Campinas. É uma honra muito grande estar aqui e uma honra maior ainda poder falar sobre a FEAC, uma fundação privada que existe há 60 anos, que presta serviço indescritível para a população vulnerável da nossa região. E essa oportunidade de falar com as empresas também. Afinal de contas, a gente fala tanto de ESG, e a FEAC poderia contribuir muito com a empresa aí para desempenhando o papel do S aí do ESG. Então, é uma oportunidade muito bacana para a gente. Obrigado pelo convite. Ô, Renato, você sabe que essa questão que você fala é tão importante, porque para você que está acompanhando o IBFcast nesse momento, você obviamente já ouviu falar da Fundação FEAC. Gente, são 60 anos. Mas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando nós falamos em números, tá? Em 2023, tá? Quem apoiamos? Isso, Fundação FEAC. 40.120 pessoas impactadas. Gente, isso daí é fantástico. Exato. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, que eu acho que é fantástico, né? Você falou sobre essa questão do social, exatamente, né? Até para quem está nos acompanhando entender, né, o impacto disso. Para você ter uma ideia, Milton e ouvintes, a FEAC apoia cerca de 40 escolas de educação infantil em territórios vulneráveis, né? Ou seja, atendendo diretamente crianças, dando um acesso a uma educação de qualidade para crianças. A FEAC fez projetos muito bacanas ao longo do ano. Eu gosto de citar um projeto de preparação para o vestibular de jovens de territórios vulneráveis, e tivemos várias aprovações em Unicamp, ou seja, trabalhando diretamente naquilo que faz diferença para a vida das pessoas. Eu gosto muito também de lembrar projetos de inclusão produtiva. A gente sabe que para a pessoa sair de situação de vulnerabilidade de uma forma consistente, é importante ter autonomia financeira. Sem contar o enfrentamento à violência, desde mulheres, crianças, idosos, enfim, a gama de serviços prestados pela FEAC é enorme e eu poderia ficar aqui a tarde toda falando dela, né? O Renato, você sabe que você estava relatando agora, e nós temos alguns pontos assim nevrálgicos, né, que a gente pode considerar a nível de Brasil, mas em Campinas e na região de Campinas, infelizmente, a gente vivencia essa questão, por exemplo, da vulnerabilidade das mulheres, né? A questão do feminicídio, a questão da agressão à mulher. Exatamente. Mas aí, nesse esteio, né, nós temos também agressões a jovens, estupro de vulneráveis, e aí nós passamos aí para os idosos, nós vemos assim as pessoas explorando pessoas idosas, agredindo pessoas idosas. Que mundo é esse que a gente está, Renato? Pois é um mundo que nos leva a pensar e refletir muito, né? E
o que na FEAC nós tentamos fazer é trazer o maior número de pessoas possíveis para atacar o problema de forma sistemática, Milton, porque como você bem disse, né, a gente vive infelizmente uma situação social tão triste, que se deteriora a cada dia, e a gente sempre se pergunta como a gente pode fazer alguma coisa, que diferença eu posso fazer com relação a isso, né? Tem uma famosa expressão no mundo social que é enxugar gelo, né? Será que eu não estou enxugando o gelo ao fazer tudo isso, né? De alguma forma, essa reflexão ela é muito importante para a FEAC, e a gente está passando por uma transformação muito grande em que a gente está buscando uma forma de atuação que nos livre desse estigma de enxugar gelo, né? Eu gostaria de ter a oportunidade de falar dela mais ao longo. Seria como uma espécie de agente transformador, Renato? Eu estou enganado? Exatamente. Você sabe que a FEAC foi criada num contexto, né, década de 60, onde não existia política pública. Sim. Não existia uma secretaria de assistência social em Campinas. Quando a FEAC foi criada, o corpo técnico da FEAC, de assistentes sociais, era maior do que o corpo técnico da Prefeitura de Campinas. Né? Então a FEAC teve um papel de inovação muito grande, né, naquele momento, apoiando diretamente 40 entidades na década de 60. E ao longo do tempo, o poder público ele evoluiu, ainda bem, né? Nós tivemos uma Constituição de 86 que transformou... de 88. De 88, desculpa. A Constituição de 88, que ela transformou em política pública, uma obrigação do Estado prover saúde, educação, mas na assistência social isso só foi regulamentado na década de 2010. Há quanto tempo, né? Pois é. E aí a execução da política pública através das entidades sociais é uma obrigação do Estado financiar as entidades. Então, a partir dali foram criados convênios municipais. Então, hoje uma ONG que presta serviço, uma OSC que presta um serviço de educação infantil, ele pode fazer um convênio com a prefeitura e a prefeitura remunera os serviços prestados. Correto. Nesse contexto, a FEAC teve que se reinventar. Ela teve que passar a desempenhar um outro papel dentro da sociedade. A FEAC apoiava diretamente o custeio de uma OSC, então naturalmente a FEAC conseguia atender poucas unidades, afinal de contas os recursos são limitados. Sim. E a gente, apesar de ter recursos, nem se compara com a disponibilidade dos cofres públicos. Né? Sim. Então, a partir a FEAC, portanto, ela, a partir de 2017, até 2017, desde a sua criação, ela sempre teve uma atuação assistencialista. Ela praticava uma filantropia básica. Ela doava recursos para as entidades, poucas, porque o recurso é limitado, né? E sem contrapartida. Naturalmente isso rendeu frutos, naturalmente isso foi importante, mas lá em 2018 o Conselho da FEAC entendeu que podia fazer mais. Inaugurou uma nova fase, que foi o investimento por causas, né, por projetos. Então isso fez a FEAC se alinhar com as melhores práticas do investimento social privado. Naquele momento foi importante fazer um plano de transição, porque afinal de contas as nossas entidades trabalhavam num formato há 50 anos, apoiadas, né? Você não pode de uma hora para outra mudar o formato de operação e virar as costas, né? Então a FEAC fez um projeto de um pouso suave, né? Soft landing, né? Durante 5 anos, que foi muito bem sucedido, e a gente encerrou esse ciclo em 2023. Né, a gente tem, e para 2024, eu acho que a gente está iniciando uma nova fase para a FEAC. Né? No ano passado, nós nos dedicamos a uma profunda discussão sobre qual é o propósito da FEAC, para que existe a FEAC, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós pretendemos. Né? Isso é interessante, né? Exatamente. Eu acho, desculpa claro, te interromper, mas eu acho interessante isso, que é uma forma de você revisitar a entidade. Claro. Né? Quer dizer, desde quando ela foi fundada até situações, por exemplo, atuais,
Que Exato. você colocou ainda há pouco, né, que não se tinha naquela ocasião que a FEAC foi criada. Né? Eu sempre gosto de dizer, Milton, que eu assumi a presidência da FEAC em 2023 como presidente do Conselho Curador, antes da diretoria executiva voluntária. Né? E eu sempre disse que meu maior desafio era entender os princípios da Fundação, ser fiel aos princípios da Fundação, mas adaptá-los ao contexto atual. Então, lá em 2021, quando eu assumi a presidência da diretoria executiva, a primeira coisa que eu fiz foi visitar 2 dos fundadores, Dr. Darcy Passos, que estava vivo naquela ocasião, infelizmente ele faleceu um pouco depois, e o Dr. Eduardo Pimentel, 2 figuras absolutamente chaves na formação da FEAC, e eu tive lá para entender como é que a FEAC foi criada, porque o meu desafio é traduzir isso para o dia de hoje. A gente não pode administrar a FEAC como ela era administrada na década de 60, né? Mas a gente tem que trazer aqueles princípios para os dias atuais. Então é isso isso que norteou essa discussão que nós tivemos no ano passado. Aliás, inclusive, o doutor Eduardo Pimentel está vivo ainda, né? Está vivo, e nós estamos gravando. Você sabe que lá em 2021, quando eu fui visitar o doutor Darcy morava num sítio ali na Dom Pedro, né? É um lugar muito especial, tinha um forno a lenha, que ele fazia o feijão, ele tinha muito carinho por todo o jardim, ele plantou tudo, quer dizer, ele construiu tudo aquilo, né? E eu fui visitá-lo, né? A primeira vez que eu fui visitá-lo, eu fiquei das 2 da tarde até as 7 da noite, e não consegui terminar a conversa, né? E voltei outra vez, aí uma hora eu cheguei à conclusão seguinte: eu tenho que gravar o que ele está falando, né? Então eu marquei mais 2 sessões com ele para poder gravar tudo que a história dele. Nós estamos trabalhando nesse material agora para fazer uma edição, né? O Dr. Darcy era muito detalhista, gostava de contar a história nos menores níveis de detalhe, a gente precisa dar uma trabalhada nisso, né? E aí, recentemente, eu quis fazer a mesma coisa para o Dr. Eduardo Pimentel. O Dr. Eduardo Pimentel tem 98 anos de idade, né? E aí, ano passado, ele passou a maior parte do ano hospitalizado, aí não tinha condições de conversar. Sim. Mas há 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de visitá-lo, né? E a gente conseguiu gravar algumas coisas, a conversa com ele, e é muito interessante, né? Doutor Eduardo é um homem excepcional, é uma figura pública que, por exemplo, Campinas deve a Unicamp a ele. Uhum. A Unicamp deveria ter sido levada para Ribeirão Preto, graças à intervenção dele, veio para Campinas. Então, histórias como essa ele tem para contar aos montes. Né? Né? O que eu acho mais interessante, Renato, é a lucidez, né? Exatamente. Aos 98 anos, e lúcido. Né? E como é importante, né? Não só na história de Campinas, mas exato, na história de vida de muita gente. Você sabe, Milton, que chega uma fase da vida, que foi o que aconteceu comigo, né? Depois de eu deixar o mundo corporativo, eu estudei escola pública, meus pais enfim, fiz meu mestrado, eu fui para o exterior estudar com uma bolsa de um órgão governamental. Então chega um momento que você fala assim: eu quero devolver alguma coisa para a sociedade, né? Então eu encontrei na FEAC um lugar privilegiado para isso, né? E uma coisa que eu constato também é que quem trabalha como voluntário, quem atua nesse terceiro setor, a longevidade é grande. Então, são pessoas, eu citei o Dr. Eduardo, o Dr. Darcy, mas nós temos o Dr. Leôncio com 95 anos, que até o ano passado ainda participava ativamente do conselho. Então, nós temos pessoas bastante importantes, bons exemplos, né? E é um meio muito bom para a gente estar presente, faz muito bem para a alma, inclusive, né? O Renato, você sabe que eu estou conversando com você aqui, e eu imagino que quem está nos acompanhando neste momento também esteja pensando da mesma forma. Eu estou viajando. Por que eu estou falando isso? Eu sou carioca, eu vim para Campinas em 2000. Então eu tô em Campinas há 24 anos. E aí, você falando, rapaz, me veio assim na memória, né, de quando eu vim para Campinas, em 2000, e nesses 24 anos, quantas coisas aconteceram que fizeram com que nós crescêssemos mais, né, nos tornássemos, obviamente, pessoas melhores. E por que eu estou falando isso? Porque você é retrato disso.
Hoje, você desempenhando a função de presidente da FEAC, da Fundação FEAC, né, você está vendo uma forma de você contribuir com a sociedade, né, e lembrando que muitas vezes essa sociedade, né, ela também, de certa forma, contribuiu na sua formação. Perfeito. Né? Então, quer dizer, você levar isso para a outra sociedade. Né? Então, eu acho assim fantástico. Inclusive, falando da Fundação FEAC, né, dessa mudança de paradigma e tudo mais, é importante destacar, gente, que eles têm um sistema de governança, né, bem enxuto, né, o Renato? Não, exatamente. Essa foi uma profunda mudança que a FEAC passou de 2022 para 2023, né? Mudança aí coordenada e liderada pelo meu antecessor, né, o Paulo Tchoukian. A FEAC, ela durante 59 anos não tinha um conselho fiscal, por exemplo, né? Só foi criado no ano passado. Inclusive, o nosso Conselho Fiscal tem 2 membros nós temos a honra de ter 2 membros aqui do IBF Campinas, né? O Valdir e a Élica, né? E foi muito importante isso, a criação de comitês consultivos do Conselho, né? Alinhando, a gente conseguiu no ano passado levar a governança da FEAC para as melhores práticas, né, que a gente conhece de governança. E isso é importante, né, ter uma organização com uma governança sólida é importante para o que a gente quer fazer daqui para frente. Né? Mas uma coisa que é fundamental é que, além de dar mais segurança, é uma coisa que coloca a FEAC também num outro patamar. Apesar da FEAC ter 60 anos e não ter instrumento de governança, ela tem 60 anos de história de uma integridade a toda prova. Né? A FEAC tem recursos, né? Não temos nenhum. Felizmente, o patrimônio foi muito bem administrado, então ela tem condição de gerar recursos que nos permitem fazer um investimento do tamanho que a gente está fazendo esse ano, de quase 40 milhões de reais no mundo social, né? Com perspectivas de crescimento forte para os próximos anos, porque o nosso desenvolvimento imobiliário gerará frutos, né? E uma organização que está exposta a esse montante de recursos tem que ter a obrigação de ter uma governança a toda prova, né? Uma governança sólida, robusta, e é por isso que a gente fez esse investimento forte desde o ano passado. Né? Bom, gente, a gente já está praticamente finalizando esse episódio do IBFcast, e é um detalhe interessante, né? Fica o convite, claro, para você voltar no IBFcast, para a gente falar sobre outras questões relacionadas à Fundação FEAC, que eu entendo que são muito importantes, né? Mas dentro ainda desse contexto até do mercado imobiliário, né? Existe um projeto grandioso, muito importante para Campinas, né? Que é a questão do bairro planejado, né? Ali nas imediações do Shopping Iguatemi. Então, acho que tem muita coisa positiva, né? Que vai render muitos frutos, e eu desejo, Renato, sinceramente, que venham mais 60 anos, que venham mais 120 anos, porque o que está dando certo a gente tem que enfatizar e tem que valorizar. Eu queria muito, muito mesmo agradecer a sua participação no IBFcast, para todos nós, né, do IBF Campinas Interior Paulista. Uma honra contar com você aqui. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado ao IBF aí pelo convite. E nós vamos, né, ter um próximo episódio do IBFcast. Lembrando, gente, que o IBFcast ele é promovido pelo IBF Campinas Interior Paulista. Você, né, que queira trazer a sua ideia, você que é sócio do IBF Campinas Interior Paulista, os nossos mantenedores, os nossos apoiadores, esse é um canal aberto para todos vocês, né?
Se vocês tiverem, por exemplo, a oportunidade de trazer um projeto interessante ou falar sobre um tema interessante, né, para esse vasto público, o IBFcast está à sua disposição. Até o próximo episódio.